Olá, pessoal! Sejam super bem-vindos ao nosso grupo. E antes de mais nada, gostaria de agradecer de coração a oportunidade que vocês estão nos dando de conhecer um pouquinho sobre nossa proposta e sobre nossa metodologia. E para quem não me conhece, meu nome é Gilson Franco, sou professor responsável pela disciplina de Diagnóstico por Imagem da Universidade Estadual de Ponta Grossa, aqui no Paraná, professor do programa de pós-graduação em odontologia, mestrado e doutorado de nossa instituição e coordenador da LOD, da Liga Odontológica Diagnóstico por Imagem. Mas antes de falar sobre o nosso curso, que acontecerá em março, de diagnóstico diferencial de lesões ósseas nos maxilares, gostaria de deixar aqui talvez a nossa grande proposta. Quem nos conhece sabe, que é gerar em nosso aluno, gerar em nosso profissional a paixão pelo diagnóstico. Mas uma paixão sempre com princípios éticos, com responsabilidade e tendo como pilares a ciência. Vamos conhecer um pouquinho agora sobre o nosso curso? E para falar da metodologia do nosso curso, no modo que a gente ensina e, na verdade, pratica o diagnóstico de lesões ósseas, eu vou contar um pouquinho da minha história, das dificuldades que eu tinha inicialmente como aluno, lá na minha graduação, e também carregando isso para o início da minha vida profissional. De tal forma que, por mais que eu estudasse, tentasse memorizar, tentasse criar formas de sistematização das lesões ósseas, por mais que eu criasse uma biblioteca mental das principais lesões ósseas que podem afetar os maxilares, no momento do diagnóstico que eu estava diante de uma imagem como essa, numa radiografia periapical, numa radiografia panorâmica, numa tomografia, o diagnóstico era extremamente difícil. Localizar essa lesão na minha biblioteca era um processo extremamente complicado. Isso porque provavelmente eu aprendi lesões ósseas pelo método que eu chamo de tradicional. O que seria o método tradicional? O professor escolher um guideline, uma referência, seja o OMS, seja o White-Farois, seja o Neville, e a partir dessa referência selecionada, ele passar aos seus alunos os diferentes grupos de lesões ósseas baseados em princípios patológicos. Então, o grupo das lesões císticas, tumorais, fibróceas, infecciosas, necroses e células gigantes e outras condições, de uma forma sistemática e sequencial, de tal forma que numa semana eu tinha as lesões císticas, na outra as lesões tumorais, na outra as lesões fibróceas, na outra lesões infecciosas, necroses, lesões por célula gigante e outras condições que podem afetar os maxilares. Ao final do meu curso, no final do meu aprendizado, eu criava essa biblioteca mental, uma biblioteca baseada em princípios patológicos. Porém, quando eu estava diante da minha imagem, eu não estava diante de princípios patológicos, eu estava diante de princípios imaginológicos. E isso tornava, para mim, pessoalmente, um processo extremamente complicado. Como que eu vou, o que eu tenho que buscar dessa imagem para entrar na minha biblioteca e saber em que andar, em que seção essa lesão se encontra. E qual foi a nossa proposta? Vamos organizar essa biblioteca. E para organizar essa biblioteca, vamos criar sessões. Vamos primeiramente dividir a biblioteca em andares, primeiro, segundo, terceiro andar, e em cada andar vamos criar diferentes sessões para facilitar a busca por lesões, a busca pelos livros. Em que sentido? Ao modo que a gente olha agora o diagnóstico por um aspecto imaginológico, nós buscamos três informações. Primeira informação, qual que é a densidade dessa lesão? É uma lesão radiolúcida ou radiopaca? Qual que é o aspecto, uni ou multi? Qual que é o epicentro? Ela é uma lesão, envolve periápice, envolve a coroa do meu dente, face lateral ou não se relaciona ao meu dente. Com base nessas três perguntas que qualquer modalidade de imagem me dá, uma radiografia periapical, uma radiografia panorâmica, uma tomografia computadorizada, eu consigo agora organizar minha biblioteca. No primeiro andar eu vou ter as lesões radiolúcidas, nas diferentes seções. E no segundo andar, minhas lesões radiopacas, nas diferentes seções. De tal forma que agora, quando eu vou buscar uma lesão radiolúcida, unilocular, periapical, eu não preciso procurar pela biblioteca inteira. Eu não preciso buscar pelo primeiro andar inteiro. Eu já vou na seção correta, na seção que provavelmente eu vou encontrar na minha lesão lá. Aqui eu estou diante das principais lesões radiolúcidas, uniloculares, periapicais que envolvem os meus maxilares. E essa ideia se aplica para as demais seções. Pericoronária, lateral, não relacionado a dente, quando a gente vai para o grupo ou para a seção das multiloculares, e para o segundo andar, a mesma dinâmica das lesões radiopacas, periapical, pericoronária e não relacionado a dentes. De tal forma que agora, à medida que eu sei minha seção, o processo é simplificado, que ao estudar
detalhes de cada lesão, características específicas de cada lesão, como efeitos sobre corticais óssea, sobre dente, sobre lâmina dura, reação periosteal, características clínicas, com base em informações que a gente chama de informações secundárias, eu consigo então criar um fluxograma de análise para cada sessão e com base nesse fluxograma que eu tenho, eu consigo eleger primeira, segunda, terceira hipótese para grande parte das minhas lesões. Então, quando eu estou diante de uma imagem como essa agora, de tal forma que eu aplico, primeiro, localizo a seção, e depois eu aplico características secundárias, que são os detalhes de cada lesão, eu consigo eleger para esse diagnóstico uma sequência de possibilidades, de probabilidade de diagnóstico. E essa é a proposta do nosso curso para vocês. É uma sugestão de como deveríamos organizar a nossa biblioteca mental das lesões ósseas para que o processo do diagnóstico seja um processo muito mais simples, ou melhor, simplificado para vocês. Um grande abraço, continue nos acompanhando para mais informações.